Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Central Tips, onde o meu objetivo é fazer a melhor análise possível para que vocês possam estar fazendo as melhores chips, os melhores bilhetes e as melhores múltiplas e, óbvio, ganhar um dinheirinho que aqui tá todo mundo para isso, beleza? E hoje eu estarei analisando e dando palpites de futebol para o dia 9 de maio de 2022. Beleza? Onde teremos aí Campeonato Italiano, Campeonato Português, Campeonato Argentino, Brasileirão Série A e muito mais, beleza? Então vamos começar aí pelo primeiro jogo, por ordem de horário, entre Fiorentina e Roma. Beleza? Analisando logo as odds, hoje a Bet365 coloca a Roma como grande favorita, a Fiorentina, perdão, como a grande favorita do jogo, com uma odd de 2,40 e a Roma com uma odd de 3. A Fiorentina dos últimos 5 jogos perdeu 4 e ganhou apenas 1. Vamos ver a Roma. E a Roma dos últimos 5 jogos empatou 3, ganhou 1 e perdeu apenas 1. Beleza, vamos aqui de resumão. Resumão, a Fiorentina vem de 4 jogos seguidos de derrotas. A Roma, ela vem de 3 jogos seguidos sem derrotas. A Fiorentina vem já de 4 jogos sofrendo gols. Dos últimos 5 jogos da Roma, em 4 foram menos do que 3 gols. Dos últimos 5 jogos da Fiorentina, em 4 a Fiorentina foi a primeira a sofrer gols. Aí dos últimos 5 jogos, tanto da Fiorentina quanto da Roma, em 5 ou 6 foram menos do que 5 cartões amarelos, o que é bom. Dos últimos 10 jogos da Fiorentina, em 9 foram menos do que 10,5 escanteios. Agora vamos ver aqui combate frente a frente. A Roma vem de 5 vitórias seguidas contra a Fiorentina e vem de 6 jogos sem perder. E vem de 8 gols e vem de 8 jogos fazendo gols na Fiorentina. Dos últimos 7 jogos que as equipes se enfrentaram, em 6 foram pelo menos 3 gols. Dos últimos 8 jogos que as equipes se enfrentaram, em 7 foram ambas marcam. Dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 5 a Roma foi a primeira a marcar. Dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 4 a Roma venceu o primeiro tempo. Dos últimos 9 jogos que as equipes se enfrentaram, em 8 foram pelo menos 5 cartões amarelos, e dos últimos 9 jogos que as equipes se enfrentaram, em 7 foram menos do que 11 escanteios. Ou seja, analisando esse cenário, o que a gente pode estar colocando aqui? O que é muito safe? Over 1.5 e ambas marcam. Vamos só dar uma olhadinha aqui na odd do over 1.5 para saber se estaria valendo a pena. Sim, estaria valendo a pena, pagando 1,28. Então, realmente, over 1.5 safezada com uma odd de 1.28. Vamos aí agora para o próximo, pelo campeonato português, Belenenses contra Famalicão. Beleza, já de cara a gente já consegue ver que o Belenenses ele é favorito para essa partida com uma odd de 2.50 e o Famalicão com uma odd de 2.90. Beleza? Vamos só dar uma olhadinha aqui na classificação. Atualmente, o Belenenses é o último colocado do campeonato, com 25 pontos, e o Famalicão tem 33 pontos. Beleza. Vamos dar uma olhada. Tá, vamos começar aí pelo Belenenses. Belenenses, dos últimos 5 jogos, ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Ou seja, está numa fase regular. Mas ficar regular agora no final da temporada não adianta, né, meu filho? Perdeu de 1-0 para o Sporting Braga, empatou em 2-2 contra o Estoril, ganhou de 1-0 do Vizela, perdeu de 3-1 do Benfica, ganhou de 2-0 do Portimonense, empatou em 0-0 contra o Santa Clara. Foi o que eu falei. Ficar regular agora no final do campeonato, não dá. Vamos de Famalicão. Famalicão, dos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e ganhou 1. Ganhou de 3-1 do Estoril, empatou em 0-0 com o Benfica, empatou em 2-2 contra o Gil Vicente, perdeu de 1-0 do Portimonense, perdeu de 2-1 do Boa Vista e empatou em 1-1 com o Vizela. Beleza, vamos aqui no resumão. Resumão. Tá, o Famalicão vem de 3 jogos
O Famalicão vem de 3 jogos sem derrotas. Dos últimos 10 jogos, em 8 foram menos de 3 gols. Dos últimos 10 jogos, em 9 foram mais do que 4,5 cartões, ou seja, no mínimo 5 cartões amarelos. Rapidinho. Beleza. E confronto frente a frente, o Famalicão vem de 5 jogos sem derrotas para o Belenenses. Ou seja, com uma odd linda dessa aqui do Famalicão, deixa eu ver aqui o que a gente pode estar colocando. Chance dupla para o Famalicão. Chance dupla para o Famalicão. Famalicão ganha ou empata a partida, porque vai estar jogando contra o Lanterna do campeonato, onde ele já vem de 5 jogos sem perder. É isso. Safezada, Famalicão ou empate. Vamos agora pelo campeonato argentino. Central Córdoba contra Lanús, às 7 da noite. Beleza, mais um jogo aí de meio de tabela, onde aqui a Bet365 ela não colocou odds, beleza? Então vamos direto para a análise dos times. Central Córdoba, dos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e ganhou 1, que foi do Vélez. Então para mim não vale a pena ser analisado. E o Lanús. O Lanús já vale a pena. O Lanús dos últimos 5 jogos ganhou 3 e empatou 2. Ele já vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos de invencibilidade. Muito bom. Empatou em 1-1 contra o Barcelona. Ganhou de 1-0 do Independiente. Ganhou de 1-0 do Montevideo. Empatou em 1-1 com o Godoy Cruz. Ganhou de 3-1 do Rosário Central e por aí vai. Vamos aqui no resumão. O Lanús vem de 7 jogos seguidos sem derrotas. O Central Córdoba vem de 5 jogos sofrendo gols. Dos últimos 5 jogos do Central Córdoba, em 4 foram pelo menos 3 gols. Vamos ver aqui. Central Córdoba, o Lanús, dos últimos 5 jogos, o Lanús ele foi o primeiro a marcar. E o Central Córdoba, dos últimos 5 jogos, em 4 ele foi o primeiro a sofrer gols. Temos aí uma singularidade. O Central Córdoba, dos últimos 5 jogos, em 4 ele perdeu o primeiro tempo. Beleza. O que a gente pode estar colocando para essa partida? Levando em consideração hoje a fase dos times, a gente pode colocar vitória ou empate do Lanús, dependendo da odd, tá? Se a odd estiver muito esmagada, a gente coloca aí um over 2.5. Apenas se a odd estiver muito esmagada, mas eu acredito que não esteja. Então vai ser vitória ou empate do Lanús ou over 2.5. Vamos aí agora para Colón de Santa Fé contra Vélez. Vamos aí analisar o Colón. O Colón, dos últimos 5 jogos, empatou 3, perdeu 1 e ganhou apenas 1, que foi do São Lourenço. Então, para mim, não vale a pena ser analisado. Fase muito under. E o Vélez, dos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e ganhou apenas 1. Também não vale a pena ser analisado. Vamos aqui, vamos dar uma olhada no resumão. O Vélez vem de 5 jogos seguidos, sofrendo gols. Dos últimos 10 jogos do Colón, em 8 foram ambas marcam. Dos últimos 5 jogos do Vélez, em 5 foram ambas marcam. Agora combate frente a frente. O Vélez vem de 3 jogos seguidos, já sofrendo gols do Colón. Dos últimos 9 jogos que as equipes se enfrentaram, em 7 foram menos do que 3 gols. E dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 4 foram menos do que 5 cartões amarelos. Estou dando uma olhadinha aqui. Que eu imaginei. Beleza, gente. Para essa partida aí, sem dúvidas, é arriscado. Porém, levando em consideração hoje a fase atual de cada equipe e as estatísticas que foram fornecidas, ambas marcam. Beleza, agora vamos para o Campeonato Brasileiro Série A, onde teremos Avaí contra Coritiba. Hoje a Bet365 ela não dá favorito. Isso é muito raro de acontecer, tá dando uma odd de 2.75 para cada um. Então quem quiser fazer aquela famosa duplinha, que é colocar, por exemplo, R$50 em um e R$50 em outro, tá valendo a pena. Para quem não sabe como funciona, por exemplo,
você tem, sei lá, tem uma stake de R$100. Você coloca R$50 no Coritiba e R$50 no Avaí. Se o Coritiba ganhar o jogo, você vai recuperar os R$50 que você, obviamente, colocou no Avaí, vai recuperar os R$50 que você perdeu, entre aspas, no Coritiba e vai ganhar R$25 extra por conta da vitória. É a mesma coisa se você quiser apostar no Coritiba. Você pode estar colocando aí R$50 no Coritiba, né, e R$50 no Avaí. Aí beleza, o Coritiba ganha. Aí você vai recuperar os R$50 que você colocou no Coritiba, vai recuperar os R$50 que você colocou no Avaí e vai ganhar R$25 em cima da aposta, beleza? Então sempre vai ficar bem tranquilo. Só não pode dar empate. Se der empate, deu ruim. Mas beleza, vamos começar aí pelo Avaí. Começando pelo Avaí, dos últimos 5 jogos do Avaí, o Avaí ganhou 2, empatou 2 e perdeu apenas 1, que foi para o Corinthians. Empatou em 0x0 com o Internacional, ganhou de 3x2 do Goiás, perdeu de 3x0 para o Corinthians, ganhou de 1x0 do América Mineiro, empatou em 0x0 com o Brusque, empatou em 1x1 com o Brusque. Já o Coritiba, que está numa fase muito boa dos últimos 5 jogos, ganhou 3, empatou 1 e perdeu apenas 1, porém de 10 jogos disputados ele perdeu apenas 1, ou seja, fase excelente. Ganhou de 3x2 do Fluminense, empatou em 2x2 com o Atlético Mineiro, ganhou de 1x0 do Santos, perdeu de 2x1 para o Santos, ganhou de 3x0 do Goiás, fase excelente. Vamos de resumão. Resumão, o Coritiba vem de 3 jogos sem derrotas. Dos últimos 7 jogos do Coritiba, em 6 foram pelo menos 3 gols. Dos últimos 9 jogos do Coritiba, em 7 foram ambas marcam. Dos últimos 7 jogos aí do Coritiba, em 5 ele foi o primeiro a sofrer gol. Olha, isso é uma informação importante porque ele sempre ganha virando a partida. Muito importante. Dos últimos 7 jogos aí do Coritiba, em 5 ele perdeu o primeiro tempo. Então ele está sempre virando as partidas, gente. Muito importante isso aí. Confronto frente a frente. O Coritiba vem de 3 jogos seguidos ganhando do Avaí. O Avaí vem de 3 jogos sofrendo gols. Dos últimos 8 jogos do Coritiba, em 6 ele foi o primeiro a marcar. Dos últimos 7 jogos que as equipes se enfrentaram, em 5 foram menos do que 5 cartões amarelos. E dos últimos 8 jogos que as equipes se enfrentaram, em 7 foram menos do que 10,5 escanteios. Levando em consideração a fase do Coritiba hoje, e levando em consideração a fase do Avaí, vou colocar vitória sequíssima do Coritiba. Mas quem quiser fazer aquela paradinha que eu ensinei de duplinha, vale a pena. Vamos agora, Campeonato Argentino, último jogo às 9h30 da noite. Onde teremos aí Banfield contra Atlético Tucumã. Jogo de meio de tabela, onde mais uma vez a Bet365 não colocou odds. Vamos analisar o Banfield. O Banfield, dos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e ganhou apenas 1. Então, para mim, não vale a pena ser analisado. E o Atlético Tucumã, eu acho que também não vai passar longe disso, não. Não, me surpreendeu. O Atlético Tucumã, dos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 1 e ganhou 2. Ou seja, de 5 jogos, perdeu apenas 1. Muito bom, vale a pena. Ganhou de 3x0 do Talheres, ganhou de 2x0 do Brown de Adrogue, empatou em 1x1 com o River Plate. Perdeu de 4x2 para o Argentino Júnior e empatou em 1x1 contra a Defensa e Justiça. Atlético Tucumã muito forte. Vamos aí de resumão. Resumão, o Atlético Tucumã já vem de 3 jogos seguidos sem derrotas. E como é que é o nome do time que eu esqueci? Jesus. E o Banfield, beleza, deixa eu só voltar aqui. E o Banfield vem de 3 jogos seguidos sem vitórias. O Banfield vem de 7 jogos seguidos tomando gols. Dos últimos 10 jogos do Banfield, em 8 foram menos do que 3 gols. Dos últimos 7 jogos do Atlético, em 5 foram ambas equipes marcam. Beleza. E ele de novo vem de 4 jogos seguidos tomando gols. Gente, pra mim isso aqui tá com a maior cara de ambas marcam. De verdade. Maior cara de ambas marcas. Porque atualmente a fase do Atlético Tucumã é melhor. Porém, sempre que o Atlético Tucumã enfrenta o Banfield faz gol no Atlético Tucumã. Então, vamos botar essa ambas marcam aí, beleza? Então é isso. É isso, gente. Beleza? Só peço a gentileza que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem um like, que ajuda muito o canal. E eu também vou estar deixando o bilhetinho pronto aí, que eu sempre deixo. E não esqueça de seguir a gente aí nas redes sociais.
que no Instagram, né, na realidade, que é o @centraltips. Valeu, falou, tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo.